Glória a Deus, glória a Deus. Só estou compartilhando, queridos, já vamos começar, tá? Êxodo capítulo 23. 26, verdade, perdão. Pedro me ajudou aqui. Glória a Deus. Estou compartilhando em alguns grupos. Pronto. Amém, querido. Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia, né? Vamos continuar a leitura da nossa Bíblia. O áudio tá bom, queridos? Estão ouvindo bem aí? Tá indo bem a leitura, né? Já estamos no Êxodo capítulo 26, queridos. Eu acho que está indo bem. Está rendendo bem o programa. Tá ali, vou colocar ali atrás para nós vermos juntos. Êxodo capítulo 26, queridos. Então vamos continuar. Versículo 1. Farás o tabernáculo e terás 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obras de artista. Então aqui os detalhes, né, da construção do tabernáculo, tá, queridos? O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Filho, veja para mim quanto que é o côvado certinho para mim saber. Eu tenho, aqui tem várias medidas côvados, só para me passar a ideia para os irmãos que ele tem a ideia do comprimento, certo? Versículo 3. 5 cortinas serão ligadas uma a outra. Um côvado vale 0,66 metros, né? 60 centímetros. Então, 66 centímetros a média de um côvado, queridos, tá? Então, 66 centímetros era a média de um côvado. Só que tem antigamente o côvado tinha uma medida, aí depois passou a mudar um pouquinho, mas a média é 60 centímetros, 66 centímetros, tá? Obrigado, Pedro. Versículo 3. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e outras 5 também ligadas umas às outras. Fará laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. As cortinas estavam interligadas, né? 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas, uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Uau, queridos, ó. Farás também de pelo de cabra cortina para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás de pelo de cabra. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. A sexta das quais dobrará na parte dianteira da tenda. Fará 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que resta das cortinas da tenda, a saber, meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. Olha os detalhes, queridos, né? O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de pele de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura.
Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins, o fará de obra de artista. Suspendê-los-ás sobre 4 colunas de madeira, de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Quer dizer, olha que coisa linda, aqui é a construção do tabernáculo, quer dizer, ali no caso o santo dos santos. E o véu, né, que faria separação entre o lugar santo e o santo dos santos, queridos, né? E lembra que quando Jesus ele entregou o seu espírito, né, este véu ele foi rasgado do alto a baixo, queridos, tá? É claro que era no templo, já não era num tabernáculo em tenda, né? Mas era no templo, mas tinha no mesmo templo, tinha essas mesmas medidas, né? Para o Santo dos Santos, agora feita, né, de ouro, né? De madeira e de ouro. E foi rasgado o véu, queridos, né? Liberando o acesso a esse lugar aqui, ó. Qual lugar, pastor? O Santo dos Santos, né? Esse lugar, querido, o Santo dos Santos, nós vamos ver ali, era o lugar que só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote escolhido. E ele faria orações, né, intercessão pelo povo, pela sua vida e pelo povo. Ele não podia entrar quando ele quisesse ou de qualquer maneira. Se ele tivesse em pecado, queridos, alguma coisa ele esquecesse daquilo que Deus disse para ele, os ritos, a maneira que ele entraria lá, ou ele tivesse em pecado, não tivesse feito bem feito, ou o coração dele tivesse alguma mágoa, ele cairia morto diante da presença do Senhor. Por isso que pecado não habita na presença do Senhor, queridos, né? Nós hoje temos o sangue de Cristo para nos permitir entrar na presença dele, tá bom, queridos? Nós temos que aproveitar esse sangue, né? Nos santificando através do sangue de Cristo para nós caminharmos com Deus, amém, queridos? Então, quando o véu foi rasgado, Jesus estava dizendo que o acesso ali já não era mais uma vez por ano e não precisava ser um sumo sacerdote escolhido, mas todos aqueles que em santidade, né, que tomaram posse do sangue de Cristo, como sacerdotes que nós somos, né, uma nação de sacerdotes, pudéssemos entrar e permanecer aonde? No Santo dos Santos, que representa a presença de Deus. Forte isso, né, queridos? Por isso que é importante, queridos, nós estar sempre lendo a palavra. Às vezes, algumas partes da leitura, elas parecem cansativas e parece que elas não têm alguma coisa para nos ensinar, mas sempre tem, queridos, né? Às vezes até a gente não consegue entender algumas coisas, mas depois vai fazer sentido. Por isso é importante nós lermos, tá bom, queridos? Sempre ler, que às vezes você vai ler alguma coisa lá na frente, eu já li isso, tá lá em tal lugar, daí você vai procurar lá, você vai encontrar lá e vai ter resposta para coisas que, se você não tivesse lido, jamais você saberia. Então é muito importante. Aqui é só agora os detalhes da construção do
templo. Mas quando chegar nas leis, às vezes a leitura fica um pouco cansativa, né? Nas genealogias, a leitura também fica um pouco cansativa. Mas fiquem firmes, queridos, né? Porque o propósito é nós lermos a Bíblia toda, tá bom, queridos? Glória a Deus. Versículo 34, ó. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no Santo dos Santos. Então a arca ficaria lá no dentro, né, no Santo dos Santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino, retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para ela fundirás 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27, queridos. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, então de 5 por 5. E de 3 côvados a altura, né? Então a altura seria 3 côvados, né? Multiplica por 66 centímetros. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres. Então nos 4 cantos desse altar, que tinha 5 por 5, tinha 4 chifres, né? Um em cada canto, ó. Os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Então o altar era de bronze, queridos, né? Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos estes utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira, de acácia, e os cobrirá de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábua o farás. Como se mostrou no monte, assim o farão. Assim também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido, e o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos da coluna e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na altura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as colunas serão 10, e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados, e as suas colunas serão 13, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá as cortinas de 15 côvados, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e as suas bases 4. Suas bases 4, né? Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, e seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Glória a Deus, queridos. Êxodo capítulo 28, ó. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão,
e os seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Então ali seria a consagração de Arão como sacerdote, né? Diante do Senhor, e seus filhos, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Uau, queridos, olha que lindo. E Deus, ele colocou, quem que ia fazer as vestes? As pessoas, os homens hábeis, a quem Deus encheu do espírito de sabedoria, queridos. Olha que coisa linda esse aqui, o controle de Deus. Versículo 4, as vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, né? Uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam uma à outra, às suas duas extremidades. Vou ler de novo. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as fará. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. Olha que lindo, queridos. E Arão levarás os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieiras prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, de estofo azul, de púrpura, de carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo serás 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinete, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra traçada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontes das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal.
E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, para cima como uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que sejam sobre os corações de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor. Esse Urim e Tumim, queridos, era quando eles tinham uma questão e eles não tinham a resposta. Então é como se fosse assim, fizesse a sorte, mas Deus estava nesse Urim e Tumim, que eles tinham a certeza, daquilo que Deus queria para a vida deles. Ou seja, eles eram justificados, O que eu vou fazer? Será que eu vou ou não vou? Não sei, não tenho a resposta. Vamos fazer então o Urim e Tumim, Depois nós vamos ver isso aqui, esse detalhe, E daí eles faziam, e conforme Deus mostrava ali, através desse Urim e Tumim, eles obedeciam e Deus honrava. Versículo 31. Farás também sobre peles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Então você está vendo que os detalhes, Você vê como que Deus é um Deus de detalhes. Ele estava construindo o tabernáculo, a roupa, os utensílios, os móveis, e tudo tinha detalhes, queridos, O que Deus ministrou no meu coração agora? Meus amados, a obra do Senhor, ela é repleta de detalhes, e esses detalhes, eles vêm pelo Senhor, vêm através de Deus, queridos, Hoje tem um erro que as pessoas cometem muito, que é fazer a obra do Senhor com boa vontade. Pastor, é errado fazer com boa vontade? Não, nós temos que fazer com boa vontade, mas boa vontade não é o suficiente. A gente não faz as coisas conforme nós queremos e achamos que Deus tem que aceitar e ficar feliz só porque nós resolvemos fazer. Nós precisamos agradar a Deus. E como é que nós agradamos a Deus, pastor? Obedecendo Deus em detalhes. Você veja, eu já li algumas vezes Deus falando, se você atentamente ou diligentemente, ele está falando assim, filhos, prestem atenção nos detalhes, porque senão vocês não vão fazer conforme eu disse, e aquele efeito, ou seja, a bênção que vocês esperam, ela não vai ser como vocês esperam. Por quê? Porque vocês não estão usando detalhes. E as pessoas hoje, queridos, hoje é muito comum isso acontecer. As pessoas servem a Deus da sua maneira, não na maneira de Deus, Elas servem a Deus, o que elas fazem, o que elas acham certo, elas acham que elas estão agradando por fazer assim, fazer assado, mas elas não consultam a Deus. Aí quando as coisas não acontecem como elas esperam, muitas pessoas ficam frustradas, Acabam desanimando, acabam até mesmo se afastando de Deus, queridos, Então veja como Deus, como o Antigo Testamento, ele é importante para nós hoje, para nós conhecermos a Deus, a história, de como Deus escolheu o povo dele, o que Deus espera de cada um de nós, Então tudo isso aqui é profético para os dias de hoje, tá bom, queridos? No Evangelho e no Novo Testamento, nós aprendemos efetivamente a servir a Deus, como Deus quer ser servido hoje, Porque o Evangelho, ele traz o quê? A maneira de servir a Deus, maneira correta, que é através do amor, Antes era lei, Era obrigação, para que... Mas ela tinha fundamento, era para que as pessoas entendessem o que era certo, o que era errado. Então você vai fazer isso por causa disso e disso, era assim, era, tintim por tintim, o que era certo. E agora que a gente tem entendimento da lei, agora a gente cumpre a lei através do quê? Do agradecimento, da gratidão que nós temos pelo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Então nós servimos a Deus por amor, amém, queridos? Mas o amor, ele não deixa de lado os detalhes, queridos, tá? O amor, faz com que a gente faça o quê? Lembra, por exemplo, um exemplo, quando você que é casado, quando você, antes de casar, quando você era noivo, o que você fazia? O amor que você tem pela tua esposa, ou que você tinha naquele tempo, ele fazia com que você cuidasse de detalhes, Coisa que você hoje não faz mais. A esposa, a mesma coisa, ela tinha detalhes para agradar o noivo, ou então o marido no início do casamento, Ou a esposa no início do casamento, o amor ele fazia o quê? Ele cuidava de detalhes, é um detalhe, é um sorriso, é um chinelo que coloca ali no pé, é uma massagem que faz às vezes nos pés, nas costas, coisas que hoje em dia às vezes elas estão esquecidas, e isso está errado, queridos, Era um eu te amo, ou um beijo, um nome carinhoso que era dado no início e hoje já não tem mais. Vocês estão entendendo, queridos? Então Deus, ele quer que a gente sirva a Ele com esses detalhes, com um verdadeiro amor, quando a gente ama e a gente quer agradar a Deus em detalhes. Então é semelhante também, queridos.
Vamos continuar, queridos. Versículo 32. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles fará romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Olha como que era detalhada a roupa do sacerdote, queridos, né? Que linda que era essa roupa, né? Estas sobrepeles, versículo 35, estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido. Então ele fazia barulho, esses sinos, né? Quando ele andava, fazia barulho. Quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair. E isso para que não morra. Tá bom, queridos? Então Deus ele tem alguns detalhes, né? Olha que coisa interessante que Deus ministrou aqui, me lembrou agora. Deus tem detalhes, queridos, para que Ele possa operar na nossa vida, tá? Quando nós não servimos a Deus em detalhes, é como se Deus nos desse uma bênção, mas não faz de nós uma bênção. Ele não pode se aproximar de nós, porque o pecado, queridos, é como treva na luz. Deus é luz e o pecado é treva. E o que acontece quando a luz vem no escuro? Ele dissipa a treva. Então, ele está dizendo ali, para que não morra, queridos, né? Então, por que Deus dá detalhes? Ele revela a seus filhos que colocam no coração a condição de servi-lo, ele verdadeiramente. Então, Deus pode se aproximar dessas pessoas, habitar com elas e ensinar a elas detalhes que nós estamos vendo ali. Mas quando as pessoas não se atentam a detalhes, Deus ama essa pessoa do mesmo jeito, mas ele não pode estar junto com essa pessoa por muito tempo. Ele faz visitações, ele visita, ele abençoa, porque ele nos ama igual. Então, a Bíblia fala que a chuva cai sobre bons e maus. Então Deus sempre está nos abençoando, mas para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, queridos, nós temos que prestar atenção nos detalhes e nos propor a obedecer detalhadamente, né, ao Senhor. Amém, queridos? Então, por isso que você vê hoje Deus, né? Por exemplo, você vê Ananias e Safira na Bíblia, né? O que aconteceu? Por causa do pecado deles, Deus manifestado naquela igreja, eles caíram duros, eles morreram. Por quê? Porque Deus estava ali naquele lugar e eles Satanás encheu o coração deles e eles mentiram diante do Espírito Santo, né? E outras pessoas, né? Isso era muito comum. Por que isso não acontece hoje? Porque Deus se afastou das igrejas. Ele ama as igrejas, mas ele está lá olhando e visitando as igrejas. Mas ele não tem habitado muito nas igrejas. Por quê? Porque a igreja ela não tem andado em justiça diante do Senhor, em obediência ao Senhor. Então Deus não pode, se Deus ir lá se manifestar, vai cair muita gente morta. Então Deus fez o quê? Por amor ele se afasta. Lembra que está escrito em Isaías, acho que é 49, se eu não me engano, queridos, né? O 39. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então quando nós estamos em pecado, Deus ele separa, ele se afasta de nós, né? Para ele não ouvir nossa oração. Esses dias alguém perguntou, pastor, Deus não é surdo, mas ele diz que ele não escuta. Por quê? Por causa do pecado. Porque se ele se virar e se aproximar dessa pessoa em pecado, essa pessoa vai ser morta. Então por amor ele se afasta. Então a oração do pecador que Deus vai se voltar para ele é a oração de arrependimento sincero. Quando o pecador sinceramente olha para Deus e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai, eu me arrependo. Aí Deus pode se voltar, perdoar essa pessoa e caminhar com ela. Ou ela caminhar com Deus melhor, né? Amém, queridos? É assim que funciona. Então, quando nós obedecemos, queridos, né? Deus se manifesta no nosso meio, nós temos que temer a Deus, honrar a Deus. Porque quando nós desobedecemos, ou ele não é importante para nós, ou nós fazemos mentiroso, né? Eu acho que isso aqui que Deus falou não é bem assim, eu tenho uma maneira melhor de servir. Então você está chamando Deus de incapaz, ou então de mentiroso. É blasfêmia. Amém, queridos? Então por isso que Deus se afasta muito, né, das pessoas. Existem muitas pessoas de Deus, queridos, pessoas bênçãos, que elas não sentem a presença de Deus, não têm resposta de oração, não tem a direção do Senhor, não sabe se estão certos, se estão errados, simplesmente estão caminhando por caminhar. Por quê? Porque às vezes por causa de detalhes, que não dá ouvidos a Deus em detalhes, mas continua fazendo aquilo que acha que é certo, porque aprendeu assim, porque uma vez Deus ministrou isso, não é verdade, queridos? Deus ele ministrou a Abraão, olha, agora sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí você vai nesse lugar, agora você vai para o Egito. Entende? Não, mas Deus me mostrou aqui. Sim, mas agora é hora de ir para o Egito. Depois você vai voltar para lá. Agora você vai para a terra dos filisteus. Agora você vai voltar para Canaã. Então Deus ele dá a direção, né? Mas a direção a única coisa que é certa, quer dizer, é a nossa salvação. Aqui nessa terra hoje eu posso estar trabalhando numa empresa, amanhã Deus pode me levar para outra empresa, ou eu posso estar no altar do Senhor aqui, amanhã eu posso estar num outro continente pregando a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que os nascidos do Espírito são como o vento, né? Ouve a sua voz, sai
sabe que existe, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. E ele conclui dizendo assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, queridos? Então muitas pessoas às vezes se amarram a uma situação e acabam ficando confortáveis e eles não querem sair, né? Então detalhes, queridos, né? Vai fazer com que Deus mova a favor da sua vida. Preste atenção nos detalhes, esteja pronto para obedecer a Deus em detalhes. Glória a Deus. Versículo 36, farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor. Então o que tinha que gravar nessa lâmina? Santidade ao Senhor. Olha a importância da santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, está escrito. Versículo 37. Atalás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estarás. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Agora, você fica imaginando, querido, se o Arão simplesmente esquece de colocar esse apetrecho na testa dele. Todo aquele ritual, toda aquela obra que as pessoas vão fazer, nada vale, porque aquilo era necessário, queridos. Vocês estão entendendo, queridos, como funciona na nossa vida hoje? Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito, queridos. Não, os detalhes são necessários. Por exemplo, a dependência de Deus, a misericórdia, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, a obediência, a santa ceia. Jesus, ele disse assim, olha, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eu lembrei isso acho que ontem, né, ou ontem. Ou seja, não, mas eu não faço isso, não tem problema. Tem problema, esses detalhes vão impedir que Deus haja a seu favor. 39. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras, falos-á para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirá e consagrarás, e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Olha que coisa linda, queridos, né? Então vai vestir Arão, Moisés, e a consagrar, ungir, né, o Arão e seus filhos como sacerdotes diante do Senhor. Faz eles também calções de linho para cobrir a pele nua, irão da cintura às coxas, né? Então tinha um calção por baixo dessa estola, né? E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem a iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para eles e para a sua posteridade depois deles. Glória a Deus, queridos. 28, vamos para o 29? 26, 27, 28, vamos ler o 29, ainda dá tempo, são 11 horas e 12 minutos agora. Êxodo capítulo 29. E isso é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeitos. Então, para a consagração dos sacerdotes, né, era feito um sacrifício, uma oferta, queridos, né? E pães asmos e bolos asmos, assados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigos fará, da melhor da farinha fará. Então era uma oferta especial para a consagração, queridos, né? E os porá num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e vestirá Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral. E o cingirás com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Israel e os vestirás de túnicas, os filhos de Arão, tá? E os vestirás de túnica. Por que eu me enganei aqui, Israel? Porque eu estava lembrando desse versículo aqui, queridos. Olha como é interessante os detalhes para a unção de Arão. Não era chegar lá, vem cá que eu vou te ungir, tá ungido. Não, queridos, né? É do jeito de que Deus fala, queridos, né? Se Deus deu a direção, unja. Se Deus não deu a direção, não unja, queridos. Não haja, eu vou ungir porque eu tenho autoridade para ungir. Queridos, nós temos autoridade na obediência a Deus. A unção, queridos, de um sacerdote
sacerdote, seja obreiro, ou seja pastor, é muito importante, queridos, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse chamado, você unge essa pessoa, você está destruindo a vida dessa pessoa, ou você está trazendo um fardo, porque se a pessoa ela tem entendimento, Deus vai guardar ela, vai abençoar, ainda que tenha fardo. Amém, queridos? Porque ela tem que falar, olha, pastor, eu não posso ser ungido porque eu não tenho esse chamado, né? Mas quando Deus ministra, queridos, né, Deus colocou, então essa pessoa, mesmo que ela não queira, às vezes, porque o Moisés também começou a gaguejar, né? Gaguejar é modo de falar, né? Mas ele deu desculpa para não ser chamado para resgatar o povo de Israel. Então tem pessoas que elas não são capazes, elas entendem que não são capazes, mas é justamente essas pessoas que Deus usa, queridos, tá bom? Não é a minha capacidade que faz de mim um apóstolo, um pastor, queridos, um líder de igreja, não, queridos. É a dependência que eu tenho de Deus. Não é a tua capacidade que faz você um pastor, um obreiro, que diz um servo de Deus, um ungido de Deus, mas é a tua dependência, a tua fé em Deus. Glória a Deus, queridos. Então, olha que coisa linda, né? Vamos continuar. Versículo 9: e o cingirás com um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Olha detalhes. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre o chifre do altar. Então tinha que pegar o sangue do novilho com o dedo, colocar no chifre, né, do altar, né? E o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Então, não podia ser de outra maneira, que eles prestem atenção, como Deus é um Deus de detalhes. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redor do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então, queridos, para esse sacrifício pelo pecado, ele tinha que ser do jeito de Deus. Quando eu li a Bíblia, queridos, né, especialmente nessa parte, eu comecei a entender, queridos, no início da minha conversão, como Deus é um Deus de detalhes. E isso fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada com Deus. Porque as pessoas, elas não leem a Bíblia, né, não fazem a leitura da Bíblia, elas não entendem por que Deus tem que ser do jeito dele. Por que tem que ser detalhe? Por que não pode ser de uma maneira melhor, às vezes as pessoas pensam. Então, você vê que isso aqui, o que está chamando a atenção para mim nesse Êxodo 29, 28 e 27 que nós estamos lendo ali, é como Deus ele exige detalhes, ele fala coisas detalhadas, para que as pessoas não façam qualquer coisa. Se não for do jeito de Deus, queridos, não vai acontecer. E hoje em Cristo Jesus não é diferente, queridos, né? Nós servimos a Deus com detalhes, né? Às vezes as pessoas ainda fazem isso, né? Eu até comentei agora há pouco, elas fazem as coisas, um resumo de servir a Deus e acham que elas vão agradar a Deus. Não, queridos, Deus, você está vendo, você está lendo comigo, Deus é um Deus de detalhes. Se não for através de detalhes, as coisas não vão acontecer. A graça, ela não quebrou os detalhes, queridos, ela ensinou nós a cumprir os detalhes através do quê? Através do amor. Versículo 15: depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Detalhes: partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-los-á sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás o sangue sobre a ponta da orelha direita de Arão. Olha lá, então tinha que colocar sobre a ponta da orelha direita do Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tem um motivo, ó, sobre a ponta dos dedos, as extremidades do corpo, né? A ponta da orelha. Tomarás então sangue sobre o altar. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão. Então ele era aspergido, ó, sobre ele o sangue e o óleo, ó, e suas vestes, e sobre seus filhos e a veste dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e suas vestes e também seus filhos, as vestes de seus filhos com ele.
Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura, que cobre as entranhas, o redenho do fígado, e os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porá nas mãos de Arão e nas de seus filhos, movendo-as de um lado para o outro, as oferecerá como ofertas movidas perante o Senhor. Queridos, olha os detalhes, quantos detalhes, queridos. Eu tenho certeza que a partir dessa leitura você vai começar a prestar atenção nos detalhes quanto ao serviço de Deus. E isso vai se reverter no seu trabalho, isso vai reverter no seu casamento, na criação dos seus filhos. E você vai ver como que as coisas vão acontecer de maneira favoráveis a você, né? Da parte de Deus a teu favor. Versículo 25. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Então você vê que tinha uma parte que é para eles, né, que é oferta para eles. Tem uma oferta que era, né, para o Senhor. Tudo é para o Senhor, mas uma parte foi direcionada para Arão e para os seus filhos. Vocês vão entender isso futuramente, queridos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. Então você vê que as pessoas levam tudo ao Senhor. E Deus direciona tudo que ele tem que fazer como oferta, sacrifício, aroma agradável e também a parte dos sacerdotes, queridos. As pessoas não entendem isso, né? Quando vê o sacerdote, o sacerdote ele só quer saber dinheiro. Esses dias mandaram uma mensagem aqui que não tinha nem sentido. Estava ministrando outra coisa. Aí a pessoa falou assim: o Antigo Testamento só quer saber de dinheiro. Nem estava se ministrando sobre isso, que as pessoas não entendem, né? Que os sacerdotes, eles dependem de Deus, eles têm que aprender a depender de Deus, queridos, tá? Depender de Deus, e Deus os sustenta, amém, queridos? Eu não estou dizendo que não tem ladrões no nosso meio, tem sim, queridos, infelizmente tem pessoas que não temem a Deus, que começam a guardar dinheiro, que começam a querer enriquecer, infelizmente tem pessoas assim, queridos, mas não é isso que Deus criou. O sacerdócio, né, aqueles que trabalham na obra do Senhor, eles precisam aprender a depender de Deus, que Deus cuide dos seus filhos, que cuide do seu casamento, que cuide do teto que ele mora, a maneira que ele mora, amém, queridos? Tem tempos que a gente passa a luta, dificuldade, mas nós passamos, como diz a letra da canção, vou passando pela prova dando glória a Deus, amém, queridos? E vai chegar o tempo que Deus vai começar a honrar, e quando Deus começa a honrar, queridos, as pessoas, elas têm dificuldades, ciúmes, e muitas vezes se levantam contra, mas é a porção deles, né? Deus, ele fez de uns empresários, colocou empregos, né, dos sonhos. Deus faz isso, né, na vida dos seus filhos, abençoa e realiza sonhos. Mas os sacerdotes, queridos, o sonho do sacerdote é servir a Deus e levar o povo a servir a Deus. Amém, queridos? Então Deus os sustenta, os sacerdotes. É isso que nós estamos vendo ali, é a porção deles, é a parte do Senhor que Deus deu a eles. Você vai ver que os filhos de Israel vão receber herança todo na terra de Canaã, mas os sacerdotes e os levitas, que também foram consagrados para servir ao Senhor, eles não têm herança, não têm terra. Deus, ele vai dizer, vocês vão ver ali que Deus, ele fala assim: eu sou a herança de vocês, eu que vou sustentar vocês. Então eles obedeciam esses ritos para a consagração de toda a nação, enquanto a nação levava as ofertas ao tabernáculo, Deus separava cada coisa no seu lugar e dava a porção deles. E Deus falava: essa parte que eu estou dando a vocês, sacerdotes, e aos levitas. Né? Coisas que as pessoas não entendem hoje. Elas acham que fulano pegou o dinheiro do fulano. Não, queridos, né? Eu sempre ensino na igreja, quando a pessoa vai ofertar, ela não vai ofertar ao pastor, não vai ofertar à igreja, mas vai ofertar a Deus. Não quer dizer que seja errado. Às vezes a pessoa quer fazer uma oferta especial. Pastor, eu quero me ajudar para comprar um ar-condicionado, queremos ajudar para comprar uma tinta. Não, é bem recebido, é bênção, mas no geral, o dízimo não, o dízimo você devolve a Deus, você devolve a Deus do lugar que você se alimenta,
né? E a oferta, o conselho é fazer para Deus. Por quê? Porque Deus ele pode retribuir e vai retribuir. Amém, queridos? O dízimo é a mesma coisa. O dízimo ele não é nosso, queridos. Tá? O dízimo nós devolvemos a Deus. Porque às vezes as pessoas devolvem o dízimo. Pastor, eu quero que você faça isso. Não, queridos. O dízimo não diz respeito. Foi entregue a Deus. E Deus vai cobrar ao sacerdote o que o sacerdote vai fazer com esse dinheiro. Amém, queridos? A oferta é a mesma coisa. A não ser que você dê uma oferta alçada. Pastor, essa oferta é para comprar esse instrumento musical. Ou é para você pintar a igreja. Ou é para construir a igreja. Ou é para comprar o terreno. Aí tudo bem. Aí essa oferta é direcionada para essa direção. Mas quando um filho de Deus leva a Deus, queridos, né? Aí Deus vai trabalhar na vida do sacerdote conforme ele quer que o sacerdote faça. Mas a pessoa ela não tem o direito de cobrar, porque ela já deu a Deus, ela não deu o sacerdote. Deus repassou o sacerdote com direções específicas para ele. Amém, queridos? É esse entendimento que falta nas pessoas hoje. Você vê igrejas que as pessoas elas fazem algo que parece até bonito. Elas colocam lá uma tela, olha, e prestam contas ao povo. Olha, pessoal, o dízimo entrou tanto, nós fizemos isso, isso e aquilo. Pastor, isso não é bonito? É bonito, mas não é direção de Deus. Não é assim que Deus ensinou, não é assim que Deus está ensinando. Amém, queridos? Aparentemente parece uma coisa boa. Olha, o pastor ele presta conta de quanto entrou, de quanto saiu, está certinho, pastor. Assim que tem que fazer. Não, queridos. O povo não precisa se preocupar com isso. Deus não chamou eles para se preocupar com isso. É um tormento para eles, queridos. É uma coisa que eles não têm chamados, não foi feito para isso. Deus não criou para isso. A ordem de Deus não foi essa. Então, acrescentar na palavra de Deus é dizer que a perfeição da palavra de Deus não é tão perfeita. Ela pode ser melhorada. E o que é perfeito, queridos, não pode ser melhorado. Então isso é um erro que muitas pessoas e muitas igrejas também cometem, com a desculpa de ser humildes, serem honestos. Não, queridos, a honestidade nossa está para com o Senhor. Aqueles que roubam, aqueles que enganam, aqueles que mentem, eles vão prestar contas a Deus, igreja. E olha, o juízo para aqueles a quem muito é dado, muito é cobrado. Então o juízo sobre eles, queridos, vai ser muito severo. Então se as pessoas não se arrependerem, lembra do Eli. Vamos chegar ainda na parte do Eli e os seus filhos Hofni e Finéias. Deus foi lá e avisava: Eli, teus filhos não me honram, você também não está me honrando. E ele não dava bola. Quando veio o castigo, queridos, aí eles sentiram. Daí já era tarde, porque Deus avisou e eles não falaram. Morreu Hofni e Finéias no mesmo dia. E o Eli, quando descobriu a notícia que os filhos morreram e a arca tinha sido levada, essa arca, ele caiu de costas, né, quebrou o pescoço, bateu a cabeça e quebrou o pescoço, também morreu, queridos, né? E Deus cumpriu e colocou um sacerdote de Deus. Então, se há pessoas que roubam, queridos, na igreja, se você que é pastor, talvez de outro ministério, e esteja me ouvindo, queridos, se há um pastor que rouba na igreja, ele vai prestar contas a Deus, queridos, e é severo o juízo, né? Porque o sacerdote ele tem a obrigação de conhecer a Deus. Se ele conhece a Deus, ele sabe o que ele está fazendo quando ele coloca a mão naquilo que não é dele. Amém, queridos? Mas isso é entre ele e Deus. Não cabe a mim dizer, o fulano é ladrão, a não ser que seja no meu ministério e se descubra que tem alguma coisa que esteja roubando. Aí eu tenho a responsabilidade de ir lá e consertar isso. Amém? Deus me deu essa autoridade para fazer. Mas no ministério dos outros, eu falar, o fulano é ladrão, o ciclano é ladrão. Quem sou eu para falar, queridos? Não é verdade? Pastor, o fulano lá, aquele lá, ele com certeza ele é ladrão. Queridos, o próprio Zaqueu, ele se arrependeu e Deus o perdoou, queridos. Imagina se essa pessoa que você acha que ela é ladrão, conhecido como uma pessoa ladrão, um sacerdote ladrão. Essa pessoa pede perdão a Deus e se arrepende verdadeiramente, como Zaqueu, consertando o seu erro. Deus vai perdoar ou não vai perdoar? É claro que vai perdoar. Então, se Deus perdoa, quem somos nós para dizer que ele é ladrão? Por isso que eu não chamo ninguém de ladrão. Por mais que às vezes você olha e fala assim, parece que o fulano é ladrão. Mas quem sou eu para falar? E até se eu vejo, se eu sinto, eu tenho esse sentimento que o fulano está fazendo coisa errada, no meu coração, Senhor, revela Jesus Cristo no coração dessa pessoa, Pai. Traz arrependimento, porque o castigo a pagar é muito grave e não vale a pena. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa. Tem que ser semelhante a isso, que você tem que abençoar. Se você sente que alguém está fazendo coisa errada, ore por essa pessoa, mas não o julgue, tá? Não cabe a mim, não cabe a você. Pertence a Deus e à pessoa. Porque ele tem um Senhor, e o Senhor dele não é Deus? Então quem sou eu para julgar um servo alheio? Eu não posso julgar o servo dos outros. Ele tem Senhor, então o Senhor dele que o julgue. Glória a Deus, queridos. Se nós entendermos a caminhada com Deus por essa perspectiva, muitas coisas boas vão acontecer na nossa vida, queridos, né? Ou melhor, nós vamos nos livrar de muitos ataques desnecessários nas nossas vidas. Vamos continuar, queridos, o 29, né? Versículo 28, será isso a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida, a parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor.
As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagrados nelas. 7 dias se vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás, e a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Comerão das coisas que for feita a expiação, para consagrá-los, para sacrificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás. O que restar não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará Arão a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. Olha os detalhes, queridos, da consagração do altar, consagração dos sacerdotes, consagração dos filhos, de Arão ao templo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. Então não era, vou lá consagrar rapidinho e já volto. Naquele jeito era 7 dias farás consagração pelo altar. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar ao altar será santo. Vocês entenderam, queridos, com entendimento, o altar da igreja, como que ela funciona, queridos, Se o pastor ele tem temor e obedece a Deus, queridos, tudo que tocar ao altar é santificado. Tudo que está sobre o altar é santo. Versículo 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Então o altar precisava ser oferecido, 2 cordeiros de 1 ano todos os dias, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada, com a 4ª parte de um rim de azeite batido, Efa e rim são medidas, tá? E para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, olha, essa maneira de Deus se manifestar no meio do seu povo, queridos, tá? Ali vireis os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Como é que os filhos de Israel no geral eram santificados? Através do sacerdote fazendo detalhadamente o que Deus pediu e Deus se manifestando. E a glória de Deus santificava todo Israel. Mas se os sacerdotes não fizessem como Deus mandasse, a glória de Deus não viria e o povo não seria santificado. Olha a importância, queridos, do sacerdócio, da obediência e dos detalhes. E consagrarei a tenda da congregação. E o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Uau! E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Glória a Deus, queridos. Que linda a palavra de hoje, Glória a Deus por essa palavra, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Então vamos deixando agora a partir do Êxodo capítulo 30, queridos,